Que bom que vocês estão aqui, é um prazer enorme poder contribuir, enriquecer um pouco, né, de conhecimento, compartilhar um pouco, né, de conhecimento com vocês. Eu acredito piamente nisso, que nós não podemos, não devemos reter o conhecimento só para a gente, né? E eu fui muito afetado na minha formação acadêmica, principalmente como ginecologista, apesar de ter tido excelentes médicos e professores, e provavelmente a grande maioria deles, por conta da instituição de onde eu vim, né, que foi a minha formação em ginecologia e obstetrícia, foi num hospital de referência para alto risco aqui em Vitória, que é o hospital da UFES. A minha residência foi feita pela Universidade Federal aqui do Espírito Santo, e lá no nosso Hospital das Clínicas, os professores de altíssimo nível, e então tenho muito carinho e respeito por isso. Mas eu tive alguns que reteram alguns conhecimentos, né? Insistia muito, me recordo, por exemplo, de insistir com um professor para me ensinar fórceps, algo tão importante, apesar de assustador na cabecinha das mulheres, né? Mas até hoje eu estou esperando ele me chamar para ir assistir, ou aliás, para me ensinar, né, a alocar um fórceps. Então eu tive que buscar conhecimento fora, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, eu acredito piamente que a nossa missão aqui é compartilhar daquilo que nós temos, né? Então, a minha função aqui é basicamente esta. Não estou para defender uma linha de pensamento ou uma conduta específica. Nosso objetivo é tratar a respeito do pré-natal, e o pré-natal, ele tem já respaldo em muitos protocolos, né, já defendem o pré-natal. Então não tem por que a gente criar um protocolo novo para isso. Então não tem muito segredo, muito embora seja de extrema importância seguir o protocolo no pré-natal. Bom, por que, Frederico, você quer falar especificamente sobre pré-natal? O pré-natal, ele é uma ferramenta, ele foi criado, vou falar um pouquinho sobre a história só para vocês entenderem. Desde 1920, 30 mais ou menos, já se conhece o pré-natal num modelo um pouco diferente do que a gente tem hoje, mas já existia a ideia e o conceito de que esse período gravídico da vida da mulher precisava ser acompanhado com um olhar diferenciado, além daquilo que era feito de forma indireta. Então, naquela época, obviamente, a maioria das mulheres eram assistidas por parteiras ainda, né? Em todos os níveis, inclusive, só nos extremos das capitais, enfim, talvez já existia atendimento um pouco mais especializado, mas ainda não tinha o conceito do pré-natal, do indivíduo ali, mulher com a gestante, com um bebê dentro, como dois indivíduos distintos que precisavam de olhar diferenciado. Então, quando entrou a ideia de trazer um olhar mais voltado para a saúde daquela mulher, começou-se a entender que aquele organismo reagia de forma completamente diferente daquela mesma mulher não estando grávida. Então esse é o primeiro conceito que precisa ficar no seu coração. E isso norteia todas as outras coisas que envolvem o pré-natal. Então, por exemplo, a gente precisa entender que o organismo da mulher, ela não é o mesmo. Essa mesma mulher de 25 anos, 30 anos, por exemplo, e que não está grávida, daqui a um mês ela engravida, muito embora um mês não tenha diferença, não tenha tempo suficiente para mudar muitas coisas na vida desta mulher, com relação à saúde, com relação aos seus hábitos, etc. Então, teoricamente, a saúde dela e o organismo dela é o mesmo de um mês atrás, agora na condição de grávida não é mais, porque o organismo passa por diversas modificações na gravidez. Na verdade, ele sofre muitas influências, até não só dos hormônios placentários e gravídicos, mas também das mudanças que acontecem biologicamente, no seu sistema de defesa, no seu sistema imunológico, em vários níveis no organismo. O organismo dela é afetado por conta do estado da gravidez em si. Então, quando começou a voltar o olhar para essa mulher, eles viram que esse organismo era diferente, que precisava de uma atenção diferente. Então começou-se a destinar um cuidado específico para essa mulher. E com isso também foram observados que tinha algumas doenças
e tinha algumas alterações nesse organismo que só aconteciam no organismo de uma mulher grávida, como por exemplo a alteração hematológica, que leva a um estado de anemia que até há pouco tempo, até na minha formação acadêmica, era considerado como uma anemia fisiológica da gravidez. Então tudo que é fisiológico teoricamente não está errado, e esse conceito tem caído por terra cada vez mais, porque a gente tem visto as mulheres entrando numa gravidez bem, saindo extremamente mal por estarem anêmicas e permanecendo extremamente mal num período puerperal, que é o período pós o nascimento do bebê, só pelo estado de anemia que acreditava até há pouquíssimo tempo que era fisiológico. A gente sabe que não é, e que, na verdade, muito embora seja uma consequência de estar grávida, a gente pode corrigir de forma extremamente fácil e deixar esse organismo muito mais saudável, tanto para gerar esse bebê, quanto para o pós-parto e cuidar desse bebê. Então o foco de um pré-natal, entendendo que esse organismo é diferente, é basicamente diminuir os fatores de risco que podem levar a agravos na saúde dessa mulher e também do bebê. Como eu disse lá no início, a gente precisa desvincular na assistência pré-natal o que é a mãe e o que é o bebê. Muito embora todas as nossas atitudes e as nossas condutas sempre pensando no bem-estar do binômio, mãe e feto juntos, né? A gente não consegue separar isso muitas das vezes. A nossa conduta quase que sempre vai afetar os dois, seja de forma benéfica, seja de forma maléfica. Mas o objetivo é desvincular para que você consiga ter um olhar diferenciado para o que a mãe precisa e para o que o bebê precisa. E com isso, eu diminuo os agravos à saúde, tanto da mãe quanto no bebê. E no final das contas, obviamente, o objetivo final é que os dois estejam saudáveis, né? Ou o mais saudável possível. Então, ter o foco e a atenção voltada para melhorar a saúde da mulher faz parte de um conceito muito atual que diz respeito aos cuidados de prevenção, aos cuidados que podem ser tomados no pré-natal para amenizar um problema que poderia surgir, como eu citei anteriormente, a questão da anemia, por exemplo. Pode ser usado algumas estratégias para diminuir a chance de doenças que a gente já sabe que ela tem mais chance de acontecer naquele determinado organismo. E com isso eu tomo atitudes e condutas que vão diminuir a chance desse problema acontecer. Então, se eu estou diante de um pré-natal, de uma mulher obesa, negra, que tem um histórico anterior de hipertensão, eu tenho que ter um olhar voltado para diminuir os fatores de risco dessa mulher desenvolver pré-eclâmpsia, por exemplo, que é uma doença que está mais comumente relacionada a essa categoria de pessoas. Então, se eu não tiver essa atenção, se eu não tiver essa mulher num cuidado de pré-natal especializado e que tenha esse olhar cuidadoso, ela vai ser cuidada como uma gestante qualquer e ela não vai receber os benefícios de um protocolo que poderia beneficiá-la e poderia afastá-la dessa doença tão terrível. Então, é por isso que é extremamente importante. O pré-natal é uma ferramenta onde nós vamos conhecer todo o histórico de saúde prévio dessa família, e não só da mulher. É muito importante a gente saber qual o contexto social ela está inserida. É muito importante a gente saber qual o contexto familiar ela está inserida. Não adianta eu pegar uma mulher que tem risco ou já esteja anêmica, por exemplo, e ela tem uma condição socioeconômica extremamente baixa, como é muitas das mulheres do SUS, por exemplo, e aplicar para ela um protocolo de profilaxia, de prevenção contra a anemia que tem um custo elevado. Ela não vai fazer. Não adianta eu prescrever carne todos os dias, porque ela come carne uma vez na semana e olha lá. Então, se a gente não tiver esse cuidado tão individualizado, se eu não conhecer o histórico social dessa mulher, se eu não conhecer a vida pregressa dessa mulher, se eu não conhecer o contexto social e familiar onde ela está inserida, eu não vou conseguir exercer uma boa medicina e exercer e aplicar os protocolos de forma individualizada. Então, eu caio no risco que acontece muito comumente na assistência à saúde, por exemplo, pública, que é você não individualizar a pessoa, não ter um olhar diferenciado para cada tipo de pessoa. E eu entendo, pessoal, que no consultório isso é muito mais fácil para eu fazer,
porque eu tenho um número muito menor de pacientes, eu tenho uma proximidade muito maior com meus pacientes, então eu tenho capacidade muito maior, até técnica, de individualizar o meu cuidado e de aplicar protocolos específicos para cada tipo de pessoa, do que numa assistência SUS, por exemplo. Frederico, você está querendo me dizer que é diferente a assistência que você faz de uma assistência do SUS, só porque a pessoa está lá no meio de uma multidão, cheia de pessoas, eu não consigo individualizar o cuidado? Não é necessariamente isso, mas é porque muitas das vezes, para uma massa, eu preciso aplicar um protocolo que acaba que ele não consegue, eu não consigo diferenciar o protocolo para A, B ou C, para um grupo muito distinto de pessoas. Eu preciso, e esse é o pensamento do Sistema Único de Saúde, por exemplo, e inclusive de outras sociedades. Essa semana, por exemplo, eu me recordo de ter atendido um casal, uma grávida, e o esposo é americano, e a gente estava discutindo a respeito da suplementação que havia sido sugerida pela nutricionista, e muito corretamente, inclusive, ela já estava anêmica, inclusive, enfim. E ele estava questionando porque, segundo ele, na assistência que ele já viu de pessoas e que ele conhece lá nos Estados Unidos, isso não era necessário e que era um absurdo e que não deveria estar tendo esse gasto todo, vamos dizer assim, com a assistência à saúde no pré-natal, porque lá nos Estados Unidos eles não usavam nada disso e ele já tinha procurado saber e não era necessário. Então, na verdade, eu expliquei para eles exatamente isso. É semelhante aqui no nosso SUS. Então, o que eles têm? É uma visão que avalia sempre custo-benefício. Então, se eu fizer um pré-natal avaliando sempre custo-benefício, eu vou sempre comparar os custos que eu vou ter daquele respectivo tratamento com o benefício que ele vai me trazer. Ok? E está correto quando eu penso em saúde pública, está correto quando eu penso numa assistência à saúde a nível SUS, onde vai ter que abranger um Brasil gigantesco, com diferentes características de pessoas. Tá? Então é importante que tenha esses cuidados, esses protocolos, tá? A nível de SUS, por exemplo, de assistência pública à saúde, porque está sempre levando em consideração o custo e o benefício. Eu no consultório é um pouco diferente, por quê? Porque eu posso anular o custo se eu estou diante de uma mulher, por exemplo, que viaja para Miami para fazer enxoval. Como é que eu vou pensar, por exemplo, que ela vai questionar o custo de uma assistência, por exemplo? Olha, tem esse comprimido aqui de ferro que custa R$30 e tem esse ampola de ferro endovenoso que vai te custar 100, cento e poucos reais por ampola. É muito mais caro? É um pouco mais caro, mas tem N benefícios, tá? E menos efeito colateral, por exemplo, e eu estou diante de uma mulher que tem condição financeira extremamente boa para custear esse tratamento. Então, eu consigo individualizar e oferecer para ela, mesmo que tenha um custo muito mais elevado, mas que ela consiga custear para que ela tenha uma melhor resposta. Então, é muito importante esse olhar individualizado para o cuidado, a pessoa como num contexto completo, né? Abrangendo todas as características, tudo que influencia a sua saúde. Bom, então não há ferramenta melhor do que o pré-natal para você conseguir selecionar esse público, separar esse público em indivíduos únicos, em famílias únicas, para que eu possa ter um cuidado único e diferenciado para cada tipo de pessoa. Então, muito embora o pré-natal ele tenha protocolos que não vão mudar, por exemplo, os rastreios de exames sorológicos, de doenças que podem ser transmitidas para o bebê, o cuidado e o manejo ultrassonográfico para avaliar o desenvolvimento do feto, os exames morfológicos, tanto de primeiro quanto de segundo trimestre, o manejo ultrassonográfico para acompanhar a curva de crescimento fetal no percentil, ele não vai mudar de indivíduo A, B ou C. Ele é um protocolo único. O que vai mudar, talvez, seria, caso tenha alguma alteração, o destinar para essa pessoa especificamente um cuidado diferenciado. Mas aí tem um motivo específico. Nós identificamos um problema. Olha, eu estou diante de um bebê portador de uma síndrome A, B ou C, por exemplo, eu tenho obrigatoriamente que entender que ele pode precisar de protocolos diferentes de ultrassom para eu conseguir ter um bom manejo desse pré-natal. Né? Então eu só consigo
nesse aspecto, diferenciar dessa forma, né? Algumas perguntas que são muito comuns a respeito do cuidado com o pré-natal, que eu gostaria de abordar e deixar aqui para vocês, diz respeito são perguntas genéricas, né? Eu vou, antes de abrir para algumas perguntas, eu vou destinar especificamente um tempo para essas que são muito recorrentes. Bom, a primeira delas, extremamente importante, eu recebo sempre doutor, eu peguei um teste positivo e eu estou com, sei lá, acabei de descobrir a gravidez, 4, 5, 6 semanas. É bem comum, cada vez mais comum, que as mulheres descubram a gravidez cada vez mais cedo, né? Então, quando que eu devo começar? Peguei o teste positivo, quando que eu devo começar o meu pré-natal? Bom, é muito simples, na verdade, eu sempre respondo assim, olha, você deveria começar antes do teste positivo, né? Porque se eu estou falando de problemas que eu posso prevenir, que tal se a gente começar já o pré-natal sem essas doenças? Será que não seria muito melhor? E é óbvio que sim. A resposta é sim. Então, a resposta certa para essa pergunta é: você não deveria começar quando pega o teste positivo, você deveria ter começado meses antes para preparar esse organismo. Há quem diga que, na verdade, a gente deveria preparar o organismo cerca de 6 meses a 1 ano antes. Eu sei, cada vez mais acesso as pessoas a protocolos mais invasivos de tratamentos, por exemplo. Então, se eu tenho uma deficiência específica de algum nutriente, eu consigo suplementar de forma endovenosa e a resposta desse tratamento é muito mais rápido. Então, eu poderia, 1, 2, 3 meses antes de engravidar, eu já tenho tempo suficiente para tratar esse problema. Só que a gente não sabe qual problema a gente vai encontrar. A gente pode encontrar, por exemplo, igual eu peguei recentemente, uma paciente hipertensa, e ela nunca imaginou que ela pudesse ser hipertensa. E ela tem um histórico familiar de hipertensão, então nós rastreamos, identificamos, tratamos, ela entrou, vai ser liberada agora para engravidar. Eu acredito que já esteja perto de ser liberada para engravidar e muito mais saudável, com um organismo mais equilibrado, com a hipertensão tratada, enfim. Então, é muito importante. Muito embora a gente sabe que algumas gravidezes acontecem de forma acidental, a pessoa não estava esperando, houve uma falha do método contraceptivo, ou ela estava programando para um futuro breve e acabou vindo um pouco antes, e ela se descobre grávida. E aí sim. Então, obviamente, que o quanto antes começar esse pré-natal, melhor, tá? É muito comum eu responder que, junto a essa pergunta a respeito de quando fazer o primeiro exame de ultrassom. Aí sim, pessoal, é extremamente importante essa pergunta e vocês entenderem. O primeiro exame de ultrassom, a paciente quando pega o teste positivo, ela já quer correr e fazer exame de ultrassom. Eu tenho dois problemas com isso. Primeiro, eu tenho a chance de detectar uma gravidez muito no início e com isso eu ficar aí, enfim, cheio de ansiedade, achando que o bebê não vai vingar, achando que o bebê não vai aparecer, que não foi visto o bebê, ou então foi visto o bebê e não tem batimento cardíaco, o médico pediu para eu repetir uma semana depois, eu passo uma semana de insônia sem dormir para saber se o meu bebê vai evoluir ou não, ou tendo que fazer outros exames de rastreio, como beta-HCG seriado, por exemplo. Enfim, sem necessidade. Então, assim, o primeiro exame de ultrassom, idealmente, deveria acontecer no intervalo entre 7 semanas e no máximo aí até 10 semanas. A gente sabe que é considerado por protocolo o primeiro trimestre como o período ideal para datar a gravidez. Mas na verdade a gente sabe que não é o primeiro trimestre todo. A gente tem um período em que é melhor, porque a gente tem um embrião numa posição melhor para ser avaliada, numa característica ultrassonográfica melhor para ser avaliada. E com isso eu tenho muito mais possibilidade de acertar, vamos dizer assim, na idade gestacional, já que essa gravidez foi acidental, né, vamos dizer assim, nesse conceito, do que se a gente fizer em qualquer período. O problema de fazer muito cedo o ultrassom é você acabar detectando, você pegando um embrião muito pequeno, e aí a chance de erro da idade gestacional é um pouco maior. Eu sei que vocês sabem que pode se datar a gravidez através da data da última menstruação, mas a gente sabe que tem N influências nessa data, N situações no organismo da mulher, até climática, até, enfim, do que ela come, que pode influenciar em alguns dias
adiantando ou atrasando o ciclo menstrual. Então, ele não é o melhor parâmetro se comparado a esse ultrassom feito precocemente nesse período principalmente. Então, junto com aí, quando fazer a primeira consulta, quando fazer a primeira ultrassonografia. Outra pergunta muito comum é quantas consultas de pré-natal a gente deve ter? Olha, o protocolo do Ministério da Saúde defende e respondendo junto com essa pergunta também, uma outra pergunta é qual a periodicidade dessas consultas? Precisa seguir um padrão específico? E aí, pessoal, junto com a periodicidade e também com o número de consultas, eu vou te dizer uma coisa. O Ministério da Saúde defende que a mulher deve ter no mínimo 6 consultas de pré-natal espalhadas ao longo desse período gestacional de forma desigual, a ponto da gente ter consultas no primeiro trimestre, no segundo trimestre, que são separadas por período mais ou menos de um mês, e no final do segundo para o terceiro trimestre a gente passa a fazer consultas quinzenais e no final da gestação consultas semanais. Mas veja bem, esse é um dos cuidados que eu consigo individualizar na assistência ao pré-natal. Por quê? Porque o paciente que tem uma equipe, onde ele tem acesso a essa equipe a hora que ele precisar, eu tenho o contato do meu médico, eu tenho o telefone do meu médico, eu posso entrar em contato com ele a hora que eu precisar, eu tenho contato com o meu médico, com a minha equipe a hora que eu quiser, para qualquer intercorrência que eu quiser. Então eu tenho esse paciente muito mais próximo de mim o tempo todo do que um paciente que está sendo cuidado a nível SUS, por exemplo, ou uma equipe do plano de saúde, por exemplo, onde ela não tem essa proximidade com o médico dela e com isso ela não tem a mesma capacidade de ter essa assistência tão próxima e tão cuidadosa. Então, com isso, ela acaba tendo que respeitar uma periodicidade um pouco diferente. As minhas pacientes, especificamente, eu consigo dar intervalos maiores, sem comprometer a qualidade técnica da assistência ao pré-natal, mas para que ela tenha menos consultas, porque se você for olhar ao pé da letra, consultas mensais, conta comigo, vamos lá, são praticamente 7 meses de consultas mensais, então teoricamente são as 7 semanas. Depois começa consultas quinzenais, de 32, a recomendação do Ministério da Saúde, até 35 semanas. Então, teoricamente, vem aí mais 2 consultas aí, que é no período quinzenal. Então, ou seja, já são 9 consultas. Depois entra a consulta semanal. A gente sabe que a gravidez pode ir até 42 semanas. Então, se a gente começa a consulta semanal com 35 semanas, indo até 42, eu tenho aí mais 7, 8 consultas de pré-natal, somada às 7, 8 anteriores. Então, quer dizer, eu vou ter 16, 17, às vezes 18 consultas de pré-natal. A mulher nem aguenta, ninguém aguenta ir 18 vezes ao médico fazer consulta de pré-natal. Fora isso, ainda tem mais não sei quantas vezes ao ultrassom, não sei quantas vezes ao laboratório coletar exames de sangue, mais fisioterapia, ninguém aguenta. Então fica maçante, fica estressante, fica chato pra caramba. Então é extremamente ruim para a mulher esse número, que é o que é preconizado. E por que o Ministério da Saúde faz isso? Porque ele não vai conseguir ofertar isso tudo. A mulher vai tentar marcar e não vai conseguir, ela vai ser desmarcada, vai ser, enfim. Então você pode ir lá que ela não vai. Você pode conferir com as mulheres do SUS, ela não vai marcar, ela não vai a esse tanto de pré-natal. Então você pode ir lá, por exemplo, você vai ver que as mulheres do SUS, elas têm 6, 7, às vezes muito menos consultas do que isso, porque é o que ela conseguiu fazer, tá? E a gente traz o quê para a nossa realidade? A gente precisa manter a qualidade da assistência ao pré-natal, manter os protocolos com os períodos específicos. Então eu tenho data certa para coletar exames de sangue, eu tenho as datas certas para cada tipo de exame de ultrassom, e não é eu que defino isso, né? Os protocolos já definem isso. Então eu tenho períodos estratégicos onde eu consigo dar intervalo às vezes de 5 ou até 6 semanas. Por exemplo, o paciente chegou para mim no consulta de pré-natal com 6 semanas de gravidez. A primeira consulta porque ela marcou de imediato. Tá, voltar daqui uma semana, 6 semanas, daqui a 4 semanas, daqui a um mês. Daqui a um mês ela está com 10 semanas. Que diferença faz essa mulher ter feito consulta com 6 e com 10 semanas, por exemplo? O que eu posso melhorar na assistência ao pré-natal dela daqui a 4 semanas? Absolutamente nada. Mas eu entendo, tem exames para trazer e tal, enfim. Mas aí essa mulher, ela já passou em um atendimento virtual, já enviou esses exames para mim, eu já consegui avaliar esses exames, eu já vi que não tem problema nenhum. Essa mulher já está sendo cuidada por mim anteriormente, então eu já sei que nesses exames é só para avaliar as sorologias, porque na verdade ela não teve ainda repercussão clínica, ela não está anêmica, ela não está doente, então eu sei que não tem nenhum problema para ser tratado. Então, obviamente que nesses casos,
eu consigo individualizar e afastar e tardar um pouco essa segunda consulta e jogá-la aí para 12, às vezes 13 semanas numa segunda oportunidade, dar um intervalo de 6, às vezes 7 semanas da primeira consulta para a segunda, sem comprometer a qualidade técnica da assistência ao pré-natal dela. Então isso é muito importante. E assim sucessivamente. Então eu consigo, obviamente, chega no final, também tenho consultas quinzenais e também tenho consultas semanais, mas são muito menos. Hoje, na minha realidade, a maioria das minhas pacientes, cerca de 90% das minhas pacientes, tem em torno de 8 consultas de pré-natal. Eu, honestamente, acho 6 consultas, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde, extremamente pouco. Não é tempo suficiente para você estabelecer um bom vínculo, e é nesse assunto que eu vou entrar agora, para que vocês entendam isso. Eu critico essa postura do Ministério da Saúde porque eles veem o pré-natal como uma oportunidade só técnica de você avaliar doenças. Eu não. Eu vejo o pré-natal, além de uma ferramenta técnica para avaliar doenças, problemas e prevenções de doenças e problemas, eu vejo como uma oportunidade de você estabelecer um bom vínculo com a equipe. Tanto com o médico, do médico com a paciente, quanto da paciente para com o médico. É muito comum, às vezes, eu pegar pacientes no pré-natal, falar, eu vim porque eu fui indicada pela prima, pela irmã, pela amiga que teve o pré-natal e o parto com você e gostou muito, então eu confio muito no seu trabalho. Eu sempre falo, olha, mas a gente precisa estabelecer um vínculo. Por exemplo, isso é muito comum em pacientes que são do interior. Aqui na Grande Vitória, né, para vocês que não são daqui, Vitória é um ovinho, né? Apesar de ser uma capital, não é uma São Paulo, né? Então, os interiores são muito próximos aqui. Mas eu recebo pacientes, às vezes, que viajam 4 horas de carro, às vezes 5 horas de carro para vir fazer o pré-natal. Eu tenho pacientes de Teixeira de Freitas, na Bahia, que vêm fazer o pré-natal aqui. Eu tenho pacientes do interior do estado, mas que é um pouco mais distante. Eu tenho pacientes de Minas, de leste de Minas, que é relativamente próximo, mas são 2, 3 horas de viagem, que vêm fazer o pré-natal aqui comigo. Então, essas pacientes sempre questionam, Frederico, eu preciso vir em todas as consultas? Não dá para eu fazer só 2, 3 consultas de pré-natal e vir ganhar o neném com você? Ou então, Frederico, dá para eu ter o meu pré-natal aqui na minha cidade e ir ganhar o neném aí com você? Eu falo, não, não dá. Por quê? Porque eu não vou aceitar isso. Quando eu falo isso com elas, essa teoria do estabelecimento do vínculo, de usar o pré-natal para estabelecer vínculos, elas sempre, quase sempre, elas falam, não, mas não se preocupe, porque eu confio muito no Senhor. Eu confio muito no seu trabalho, porque fulano, beltrano, ciclano, eu já conheço e teve pré-natal com você, e teve bebê com você. Eu falo, não, olha só, você não está entendendo, eu também preciso confiar em você. Eu sempre uso uma estratégia, inclusive, eu falo, olha, eu tenho um filho pequeno, você tem filho, quando a paciente já tem algum filho, né? Eu falo, olha, eu vou para a pracinha hoje com meu filho, levar meu filho para o parquinho, você deixa eu levar seu filho hoje? Nós acabamos de nos conhecer, a nossa primeira consulta, eu posso levar o seu filho junto com o meu filho para a pracinha, você vai deixar? Enfim, claro que não, você não tem vínculo de confiança comigo. Se você não vai confiar esse seu filho que tem 3, 4, 5 anos, por que você vai me confiar o filho que está na sua barriga? É só porque agora você está numa situação vulnerável e precisa de um pré-natal. Então você acaba tendo que obrigatoriamente confiar em alguém e você escolheu confiar em mim. Mas não é só unilateral essa confiança, esse vínculo precisa ser bilateral. Esse vínculo precisa ser do médico para com o paciente também. Ele precisa, através de um olhar, entender o que o paciente precisa, às vezes lá no pré-natal ou também às vezes no parto. Ele precisa ter vínculo com esse pai, por exemplo, muito embora não são todos os homens que acompanham as mulheres no pré-natal, até por questões de trabalho, até por questões de escolha também, enfim, não interessa. Mas é importante que o médico crie vínculo com essa família toda, com todo o contexto familiar dessa mulher. Né? Eu, por exemplo, dou muito valor, às vezes a mulher me traz angústias, olha, minha mãe está vindo da cidade dela para me ajudar com o cuidado com o meu filho quando nascer, então eu estou muito preocupado, porque ela me bota muitos medos, a minha mãe é muito ansiosa, ela vai me deixar apavorada e tal, enfim. Eu falo, olha, traga sua mãe para o pré-natal. Você precisa trazer essa mulher, ela precisa entender, ela precisa ouvir de mim o que está acontecendo, o quão bem você está, o quão normal está o segmento do seu pré-natal e o que a gente está planejando para que ela também tenha a mesma confiança que você conseguiu construir. É claro que a gente vai ter menos tempo de convívio, talvez sim, mas é importante que ela tenha, que ela estabeleça esse vínculo de confiança. Uma pergunta muito comum, eu estou com uma listinha aqui aberta no computador e essa é muito comum. Frederico, tem alta no pré-natal? Meu médico estava fazendo meu pré-natal e eu completei 37, 38 semanas, ou às vezes um pouco mais, me deu alta e enviou e me recomendou a ir ao pronto-socorro caso eu tivesse algum problema. Não existe alta do pré-natal, tá, pessoal?
Por favor, de jeito nenhum, não aceite isso. Se você está acompanhada por alguma equipe e que ela te deu alta ao pré-natal, não adianta nem se discutir, porque já houve quebra no vínculo, tá? Essa é a dica que eu te dou. Não adianta você insistir, não, doutor, não tem alta do pré-natal, eu vou voltar semana que vem, quer você queira ou não. Não adianta, ele não vai nem te tratar com respeito, ele não vai nem cuidar de você adequadamente. A dica que eu te dou é, você precisa procurar uma outra equipe imediatamente, mesmo que seja no final, para te acompanhar 1, 2, 3 consultas, no final não interessa. Mas você precisa ser acompanhada continuamente. A alta do pré-natal só acontece 42 dias depois que o bebê nasce. Só depois do parto, tá? Porque a gente tem essas alterações que acontecem no organismo da grávida, elas perduram por um período que a gente chama de puerpério. Esse período só se encerra de forma de forma tardia, com 42 dias de vida do bebê. Depois disso, a mulher está liberada para seguir a sua vida aí como uma mulher sem nenhum outro problema, fora do contexto gestacional. Mas a alta do pré-natal não existe de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Outra pergunta, pode ser feita consulta por enfermeiros? É muito comum. Frederico, eu estou no meu pré-natal pelo SUS, eu recebo lá no Instagram, aqui no Instagram, muito frequentemente. E no SUS, eu faço meu pré-natal com a enfermeira, eu fico com muito medo, eu fico tentando ir para o médico e ela fala que não precisa. É normal? É assim mesmo? Gente, é assim mesmo. Por quê? A gente também tem, na nossa assistência lá na clínica, as enfermeiras também fazem consulta de pré-natal e está totalmente certo, não tem problema nenhum com isso. Tá? Elas são um dos profissionais que estão totalmente habilitados a fazer o acompanhamento de uma gestação de baixo risco, tá? Sem nenhuma comorbidade, e elas têm que ter habilidade suficiente para identificar o problema e encaminhar essa paciente para uma assistência secundária ou terciária a nível que for necessário para seguimento do pré-natal, se não tiver na competência dela mais, tá? Então sim, pode ser feito consultas por enfermeiros. O médico não me pediu exames de vitaminas e disse que não precisa. Bom, a gente já discutiu sobre isso, faz parte do protocolo do Ministério da Saúde, alguns exames, isso não inclui o perfil metabólico nutricional da paciente, na grande maioria das vezes. Então é muito comum a gente receber pacientes, inclusive de médicos particulares e médicos da assistência pré-natal, do plano de saúde, por exemplo, e que não estão rastreadas do ponto de vista metabólico. Isso é importante? É claro que é importante. Poxa, se eu estou gerando uma pessoa dentro de mim, será que a minha vida nutricional não tem importância nenhuma? Será que, poxa, se eu estou preocupado em tratar um diabetes gestacional, que está totalmente relacionado ao que eu como, outras vitaminas e outras substâncias e outras coisas não tem importância? É claro que tem importância, sim, e muita importância. Então, eu entendo que por conta do cuidado em massa e os protocolos avaliarem custo-benefício, a nível SUS, por exemplo, não é todo mundo que vai se beneficiar desse protocolo de exames. Então eu tenho pacientes, por exemplo, que voltam para mim com resultado de exames normais. Se eu soubesse antes, eu não teria pedido. Claro, não teria pedido, mas se eu não pedir, eu não vou saber. Entende? Então, sim, nós incluímos no nosso protocolo um rastreio de doenças endócrino-metabólicas, e isso envolve alguns exames que estão fora do protocolo do Ministério da Saúde e da assistência ao pré-natal. Estou tomando ácido fólico e sulfato ferroso. Preciso tomar mais alguma vitamina? Então, sim, provavelmente sim. Nós temos a nossa saúde muito afetada por aquilo que comemos. E aquilo que comemos não é o que os nossos avós comiam. Não é mais o que os nossos bisavós comiam. Então, a gente precisa, depois desse rastreio metabólico nutricional, avaliar o que está em deficiência, o que está em carência, e não só o que está em deficiência e carência. E muito cuidado, pessoal, a gente que tem um olhar voltado para a gestação, entende que o organismo da gestante é um indivíduo único e totalmente diferente de um não gestante. Não adianta olhar para o valor de referência que vem naquela tabela ao lado do resultado de exames do pré-natal, por exemplo, que aquele valor não serve de nada. A maioria dos exames não está padronizado para a gestante. Então a maioria dos exames você não pode olhar para o valor de referência que está ali ao lado, está tudo normal, então está tudo bem. Não, às vezes não está às vezes está dentro da faixa de normalidade, mas para uma gestante aquilo não está normal. Considerando o organismo, o que vai ser solicitado desse organismo, a taxa pode até estar normal, mas às vezes está próximo do limite inferior e a gente já pode suplementar porque sabe que vai cair. Porque sabe que a demanda nutricional na gestação vai detonar especificamente aquela substância, aquela vitamina, aquele nutriente,
aquele macro, micronutriente. Então, é muito importante a consulta multidisciplinar para identificar com o nutricionista, por exemplo, para identificar esses erros metabólicos no nosso organismo e tratar corretamente. Inclusive, para as pacientes que vêm antes, isso não serve só para a mulher, serve também para o homem, né? Para a gente rastrear a saúde do homem também. Como é feito o diagnóstico de restrição de crescimento? Ela colocou a sigla RCIU, que é restrição ao crescimento intrauterino. 38 semanas, bebê 2,6 kg, pressão, Doppler, glicose, ok. Então ela falou, olha, estou com a pressão normal, Doppler está normal, a glicose está normal, mas o bebê está pequeno. Como é que é feito esse diagnóstico? Através da curva de crescimento. Essa curva, é muito importante vocês entenderem isso. Olha só, a curva de Hadlock, que é a curva que nós utilizamos, esse nome vem escrito lá na tabela onde estão as medidas do seu bebê no seu ultrassom. Você vai ver que a tabela utilizada provavelmente foi a tabela de Hadlock. Essa tabela ela não é uma tabela brasileira. Tá? Então, se eu tenho uma tabela, por exemplo, para vocês entenderem, japonesa, e eu estou tratando de um casal japonês em que todos, basicamente, sei lá, acho que 90% da população japonesa tem a mesma característica física e estrutural, eles são muito parecidos, eles são mais basicamente a mesma estatura, então eu consigo uma tabela que seja muito fiel a esse público. A tabela de Hadlock ela não é tão fiel a nós brasileiros. Por quê? Porque a nossa raça é muito miscigenada. Então eu tenho minha mãe que é descendente de italiano, que casou com meu pai que é descendente de índio, que casou com a minha que é filho do meu avô que é europeu, que casou com a minha avó que é japonesa. Então assim, é uma miscelânea tão grande de raças no nosso Brasil, e graças a Deus por isso, acho que é por isso que nós somos um povo tão maravilhoso, né? Enfim, que isso faça com que nós tenhamos pessoas com biotipo completamente diferentes e são saudáveis. Então eu tenho a Dona Maria, que é casada com o seu João, a Dona Maria tem 1,60 m, o seu João tem 1,85 m, ele é negro e ela é europeia, por exemplo. Então eu preciso ter essa individualidade e saber adequar essa tabela, no meu olhar, para esse público especificamente. Então, não dá só com esses dados para saber se o seu bebê tem restrição de crescimento, sem te conhecer, sem conhecer seu histórico, sem saber como ele estava anteriormente na curva de crescimento, tá? Eu entendo, claro, 2,6 kg, 38 semanas é um bebê pequeno? Sim, é um bebê pequeno. Agora, o quão pequeno e o quão grave é isso, não tem como saber. Mas respondendo a sua pergunta, o diagnóstico é feito através da comparação do peso e crescimento do bebê, tá? E algumas estruturas nessas medidas são mais importantes do que outras. A gente dá mais valor, por exemplo, à circunferência abdominal do que as outras estruturas medidas no bebê, tipo a cabeça, por exemplo. Enfim, é muito importante a gente correlacionar esses valores com essa tabela, com o biotipo dos pais e da família, etc e tal, para a gente realmente identificar que se trata de uma restrição de crescimento fetal. Bem, a Bruna está perguntando se o metilfolato deve ser tomado durante toda a gestação. Sim, sim e sim e sim. Mais uma vez, esse conceito de que o metilfolato, que é o ácido fólico metabolizado, vamos dizer assim, né? Eu sei que aqui tem pessoas que vão entender o que é metilfolato e outras que não vão entender. A gente sabe que a gente precisa de uma unidade de folato para nutrir o nosso organismo. Existe um protocolo mundialmente aceito em que a gente deve suplementar uma dose extra de folato especificamente para ajudar ou para prevenir, vamos dizer assim, o fechamento defeituoso do tubo neural do bebê, tá? Como se fosse a coluna do bebê, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Então, olhando especificamente para o fechamento do tubo neural, ele acontece no primeiro trimestre. Um bebê no morfológico de 12 semanas, ele já tem um tubo neural todo formado, todo fechado. Então eu não precisaria mais de folato somente para isso. Mas a gente tem que entender, gente, que o folato, que é a substância, que é a vitamina B9, ela faz parte como matéria-prima para o metabolismo de várias funções do nosso organismo. Então até eu, Frederico, que não estou grávido, talvez mereça consumir um folato se o meu estiver baixo. Então o folato é extremamente consumido na gravidez. O metabolismo do feto depende diretamente do folato. Então, assim, é impossível você adquirir folato só na alimentação a níveis do que você precisa na gravidez toda. É matéria-prima para a formação de células do sangue, para a função celular de modo geral. Então, é extremamente importante que você suplemente o folato na gravidez toda. Tá? Não só na gravidez, como no puerpério, onde tem
uma perda de sangue enorme que acontece no parto, então no pós-parto precisa formar um novo sangue. Então, enfim, faz parte como matéria-prima não só o metilfolato, não só a B9, como várias outras vitaminas do complexo B e também fora do complexo B, outras que são extremamente importantes para a nutrição de uma gestante. Bom, li coisas a favor e contra o uso da substância ondansetrona no primeiro trimestre. Ondansetrona é uma substância que é muito utilizada para prevenção de enjoo na gravidez. Existem alguns nomes comerciais, um deles é o Vonal, para vocês entenderem, então a pergunta tá colocando esse nome, mas eu vou usar o nome do sal, né, pra gente não falar nome comercial, pelo amor de Deus, enfim. A ondansetrona, houve há uns anos atrás, poucos anos atrás, uma polêmica, porque a Europa publicou, baseado num artigo, que tem vários erros do ponto de vista científico, tá? Não vou entrar em detalhes, mas ele tem vários erros da composição, de como ele foi feito, qual o público que ele estudou e etc e tal. Então eles lançaram uma nota, a Sociedade Europeia de Saúde, dizendo que não era para usar na gestação a ondansetrona. Então isso causou uma polêmica no mundo todo. O próprio laboratório produtor do medicamento emitiu uma nota. Todas as sociedades brasileiras, a americana e até atualmente a europeia já revisaram essa nota e já publicaram, e sabe-se que a dose, obviamente que esse risco vai depender da dose, mas a dose que comumente é prescrita no Brasil e nesses outros lugares para a prevenção de náusea e vômito na gestação, ela pode ser usada com segurança. Tá? Então a minha dica é que você converse com o seu médico para você avaliar a dose que você está usando, o período gestacional que você está usando, para saber se você pode continuar usando ou não essa substância. Placenta anterior pode gerar alguma complicação na hora da cesárea? Olha só, a placenta anterior, numa cesariana, a gente tem que excisionar, cortar o útero na frente, na parede anterior. Se a placenta está aderida ali na parede anterior, quando eu cortar o útero para abrir e tirar o bebê, eu vou cortar também a placenta. Então, tecnicamente falando, eu tenho maneiras de fugir desse problema. Tá? Então existe uma técnica específica para eu abrir e conseguir entrar onde está o bebê passando pela placenta. Mas, gente, dizer para você que existe um risco um pouco maior numa placenta anterior do que numa posterior, considerando a cesariana, é verdade dizer isso. Mas a gente sabe que isso, na prática, a gente não vê como um problema. A gente, tecnicamente falando, está muito habituado a realizar cesariana. Ela é um procedimento complexo, é um procedimento, é uma cirurgia de grande porte, mas a gente faz, como diz o outro, a gente brinca, a gente faz até de olho fechado, né? Então, a gente consegue, com muita maestria, fazer essa cesariana, diminuindo os riscos, mas sim, é importante saber a localização da placenta para a gente conseguir antecipar esse problema antes que ele aconteça. Essa é interessantíssima. Exame de curva glicêmica com 31 semanas, errado? Sim, está errado. Não existe protocolo no mundo todo que respalda nem repetir a curva glicêmica. Eu atendi uma paciente essa semana que fez um pré-natal aqui com uma equipe em Vitória, e ela repetiu semanalmente no segundo e terceiro trimestre. Ela fez, sei lá, 10 exames de curva glicêmica, porque ela o bebê estava grande, e a médica mandava fazer porque achava que era diabetes estacional. E não é só diabetes estacional que faz o bebê crescer, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, não existe repetir o exame de curva glicêmica para ficar rastreando diabetes estacional fora do período. Gente, foi feito um estudo, quando se determinou que a pesquisa de diabetes estacional seria feita por meio de um protocolo específico que adotaria a curva glicêmica com a administração de glicose, 75 gramas, no período X, eles estudaram mulheres com aquela faixa etária de idade gestacional. Então não adianta eu estudar, fazer curva glicêmica no primeiro trimestre, igual eu já peguei e pego frequentemente. Porque eu tive diabetes estacional na gravidez anterior, a mulher no primeiro consulta de pré-natal já me pediu curva glicêmica. Não adianta. A curva glicêmica serve para outras questões, até pacientes com doenças endócrino-metabólicas. A minha mãe já fez curva glicêmica, eu já fiz curva glicêmica para outros motivos. Para rastreio de diabetes estacional especificamente, não. Ela tem que ser feita especificamente no período entre 24 e 28 semanas de idade gestacional. Tá bom? E independente do valor, pode ter dado um ponto, pode ter dado em cima da curva, pode ter dado um ponto abaixo, não interessa, ela não deve ser repetida. Combinado? É muito importante isso.
Bom, essa é importante também. Olha, 22 semanas, o colo do útero está 2,3 centímetros. Então é um colo que está curto. Como que é feita essa avaliação, Frederico? Existe um ultrassom morfológico de segundo trimestre e nesse período eu posso avaliar o comprimento do colo do útero. Muito embora essa mulher já pode ter sido estudada nesse aspecto anteriormente, mas nesse período eu consigo avaliar o comprimento do colo do útero medindo adequadamente. Essa medida precisa ser precisa. Tecnicamente falando, não é todo ultrassonografista que mede. Técnica, muito embora seja fácil, eles podem até falar que mede, mas às vezes a gente pega muita medida errada. Enfim, bom, então existe uma técnica específica para a gente avaliar o comprimento do colo do útero. Então o tamanho do colo do útero define o maior ou o menor risco dessa mulher ter um parto prematuro. É para isso que serve a avaliação do colo do útero, tá? Selecionar o grupo de mulheres que vão ser submetidas a parto prematuro. A profilaxia para a prevenção de parto prematuro. Dentre elas está o uso de uma progesterona, que existe dose específica, eu não vou falar aqui obviamente, porque não é o objetivo da live, até não posso inclusive, tá? Mas existe dose específica para cada tipo de pessoa específico para prevenir parto prematuro, ok? E não é só a progesterona que deve ser usada, existe um protocolo todo específico para a prevenção de parto prematuro. Mas sim, um colo de 2,3 é um caso de colo curto, indica-se realização de algumas condutas para prevenção de parto prematuro, dentre elas pode ser que seja necessário repouso, pode ser que seja necessário afastamento da atividade física e pode ser que seja, aliás, nesse valor eu já te digo, sim, é necessário o uso de progesterona, essa droga especificamente que você está perguntando e com essa dose especificamente eu não consigo dizer se é o seu caso. Bom, por que o exame de ecografia fetal, que é na verdade um ultrassom específico para avaliar o coraçãozinho do bebê, não é um exame obrigatório no pré-natal? Porque não está no protocolo do Ministério da Saúde, tá? Então imagina só, imagina um SUS determinando que todas as mulheres devem fazer exames de ecografia fetal para todo. Primeiro que ele não consegue nem ofertar isso para todo mundo, tá? Porque nem o pré-natal ele consegue ofertar adequadamente. Ah, mas só porque ele não consegue significa que não precisa? Não, não significa que não precisa. Ele é um exame sim que pode ser utilizado. Agora, veja bem, pessoal, eu tenho ultrassonografistas que destrincham o coração do bebê de forma tão maravilhosa e tão adequada que dispensa o uso do eco fetal para avaliação da anatomia fetal posteriormente. Tá? Mas existe inclusive profissionais que não são habilitados a fazer este exame, que não fazem este exame no morfológico fetal, tá? De segundo trimestre, então acaba que essa mulher é eleita para, é oferecido para ela a chance de estudar melhor o coraçãozinho do bebê num outro exame que é o eco fetal. Ok? Uma outra questão é que existem algumas doenças que estão mais relacionadas a doenças do coração, a malformações cardíacas do feto. Então, considerando essas doenças, eu também posso destinar essa mulher a realizar este exame, porque ela está no grupo de mulheres de risco para desenvolver fetos com problemas cardíacos. Também é muito importante. Mas não é obrigatório mesmo não. Muito embora eu peço, tá? Sempre. Porque, como eu disse anteriormente, avaliando custo-benefício, meus pacientes todos podem fazer este exame, então eu peço este exame para todos os pacientes e com isso eu aumento a segurança do pré-natal. Qual a importância do pré-natal com obstetra e com pediatra? Essa pergunta é muito importante. A consulta pediátrica de pré-natal, primeiro que não é todo pré-natalista, não é toda pediatra que faz. Tem pediatra, eu já tive paciente que fala, meu pediatra falou que quando o bebê nascer é para ligar e marcar, que ela não faz antes, tá? Mas a gente brinca e fala que o pediatra do bebê é o obstetra enquanto ele está dentro da barriga. Depois que nasce é o pediatra mesmo, né? Então nós vigiamos todas as questões antes, enquanto está dentro da barriga, e depois que nasce, quem vai cuidar disso é o pediatra. Então, se o pediatra que vai cuidar do seu filho já souber previamente que se trata de um bebê com problema X, Y ou Z, ou não tem problema nenhum, ou a mulher teve tal e tal problema na gravidez, o que eu posso esperar desse bebê na primeira infância? Como é que foi esse parto? O que eu posso contribuir para orientar essa mulher sobre os cuidados pediátricos na sala de parto? Então, sim, é extremamente importante. É um profissional que pode compor, sim, a equipe multidisciplinar e somar forças para deixar esse casal mais orientado e melhor preparado para ter esse bebê e para cuidar desse bebê no pós-parto. Olha isso.
Estou com 5 semanas e não estou sentindo absolutamente nada de diferente. Uai, 5 semanas, seu organismo nem entendeu que está grávida ainda, está tudo bem, calma, daqui a pouco os enjoos podem chegar e às vezes não terá. Tem pacientes que não têm sintoma nenhum a gravidez inteira. Tomara que você seja uma felizarda, né? Tomara que você seja abençoada e não ter tantos efeitos colaterais. Mas o mais comum é que tenha, tá? Mas está cedo para começar, pode ficar tranquila que em torno de 6 a 8 semanas pode ser que comece os efeitos colaterais aí da gravidez. Descolamento de placenta de 25%. Por que ocorre o descolamento? Não há uma causa sabida por que ele ocorre, ele é idiopático, a gente não sabe o motivo que isso acontece, mas a gente sabe que acontece. 25% é um tamanho relativamente pequeno, na verdade, comparado ao tamanho do saco gestacional e o quão rápido cresce o saco gestacional. Bom, eu imagino, falou da placenta, né? Bom, pode ser que seja um descolamento de placenta e isso sim é importante, tá? Pode ser que seja mais grave, mas pode ser que seja um descolamento do saco gestacional. Eu acredito que seja isso, tá? E que é menos grave, é menos importante, requer alguns cuidados específicos, mas não, a gente não sabe por que isso ocorre. Pressão alta na primeira gestação e perda, que triste, nem tinha lido tudo, e perda do bebê, né, com 20 semanas. A sequência da pergunta é, tem risco que isso aconteça, isso pode acontecer novamente? Olha, sim. Infelizmente sim, mas a boa notícia que eu tenho para te dar, as boas novas é que isso tem muitas coisas que podem ser feitas para evitar que isso aconteça. Existem muitos protocolos que podem ser adotados para evitar que a hipertensão aconteça, para evitar que a pré-eclâmpsia aconteça, para evitar que os acometimentos que essa placenta podem sofrer, eles aconteçam nessa segunda gestação. E a dica que eu te dou é, tenha esperança no seu coração, abençoe o seu ventre, e eu espero que você tenha uma gravidez de sucesso para curar esse coração. Muito embora não vai tirar sua dor, mas eu tenho certeza que vai diminuir. Deus te abençoe aí com a dor que seu coração passou com essa perda. Bom, pessoal, eu vou destinar esse último minuto para a gente se despedir, já para te convidar para estar com a gente de novo semana que vem. A oportunidade, se a sua pergunta não for respondida e não será respondida ao longo da semana, é possível que a gente responda na próxima live, então por favor não perca, vai ser muito interessante, vou separar um tema bem bacana, muito mais específico para que a gente possa ter a oportunidade de aprofundar, tá? a um assunto específico. Então obrigado para você que esteve aqui, eu sei que é no meio da tarde, tivemos aí muitas das vezes 100 e poucas pessoas, agora 80 e tantas pessoas assistindo, então eu acredito que vocês realmente estejam interessados em aprender sobre o pré-natal. Obrigado a todos vocês que participaram. Até a próxima.